Já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã. Olha, apesar das férias, mas esse assunto aqui muito legal para daqui a pouco, tá? Quando as aulas voltarem. Os tempos atuais têm exigido dos alunos um rápido desenvolvimento em várias áreas cognitivas, seja ali, né, do aprendizado escolar, como também do emocional. Existe uma importância em criar ambientes acolhedores para fomentar esse tipo de ação dentro das escolas e ainda a razão por trás disso está na conexão das emoções. Mas quem vai explicar muito melhor para a gente agora aqui no nosso estúdio, ao vivo, é o sociólogo formado pela Universidade Federal de Alagoas, Petrônio Soares. Petrônio, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Tudo bem? Aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Um tema muito interessante e que é válido que seja colocado em prática, né? Daqui a pouco, quando as aulas retornarem dessas mini-férias. Sim. Tudo bem, Mara? Tudo bem. Bom dia a todos, todas. Como você falou, né? A educação socioemocional é um assunto de extrema importância. Se a gente comparar a nossa geração, por exemplo, hoje em dia tem muita dificuldade em relação a expressar os seus sentimentos, a conversar sobre o que sente, até mesmo a entender sobre as suas emoções, né? A gente pergunta para uma pessoa, às vezes, que a gente está visivelmente vendo que ela não está legal, mas muitas vezes as pessoas preferem falar que está tudo bem, que não é nada. E aí, muitas vezes, isso é não somente a falta de habilidades e de competências para entender sobre o que sente e se expressar, mas como também a falta de espaços seguros, espaços acolhedores, né? E a proposta do programa da RUG de Educação Socioemocional é justamente, em parceria com as escolas, estar podendo criar esses ambientes, né, que, além de seguros, sejam acolhedores, sejam ambientes onde os alunos e as alunas se sintam confortáveis para desenvolver, né, através desse nosso programa, essas habilidades e essas competências que facilitem o entendimento não só sobre a pessoa enquanto indivíduo, mas as relações que elas estabelecem, né? Estamos estabelecendo relações a todos os momentos, e com isso vem as emoções também, logicamente, né? Verdade. E é muito interessante você falar sobre essa questão dos ambientes acolhedores. Porque muitas vezes, em casa, esses alunos eles não encontram esse ambiente acolhedor. Perfeito. E a escola pode ser, né, um ambiente acolhedor, inclusive que depois venha a se tornar uma ponte de ajudar com que esse aluno ele também encontre em casa, com os seus pais, com os responsáveis, esse ambiente em que ele se sinta confortável de poder falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, né, Petrônio? Perfeito, né? Eu gosto muito de falar sobre um estudo, né, que foi elaborado pela Unesco, e quem estava à frente desse estudo foi um sociólogo chileno chamado Juan Casasus, né? E dentro desse estudo dele, a proposta era que ele observasse quais os elementos que faria com que os estudantes tivessem um bom desempenho escolar. E é interessante porque dentro desse estudo, Casasus levantou que a estrutura escolar é muito importante, que inclusive a aproximação da família também é uma coisa muito importante, mas ele percebeu algo que chamou muita atenção dele, que foi justamente a criação desses espaços, né, confortáveis e seguros para as crianças, que a escola fosse um espaço seguro, emocionalmente regulado, né? E o interessante da educação socioemocional é que quando a gente trabalha esses aspectos no espaço escolar, a criança e todos os envolvidos, na verdade, acabam internalizando essas ferramentas e reproduzindo em outros espaços. Então, tão importante quanto é isso ser trabalhado nas escolas é perceber como isso tem uma amplitude muito maior, como isso acaba tocando também outros aspectos e outros ambientes, né, onde as pessoas que estão envolvidas com a educação socioemocional acabam levando. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, enquanto consultor pedagógico, carrego isso muito, não só para a minha vida profissional, mas sobretudo para a minha casa, para a minha família, para as relações que eu estabeleço. E assim a gente acredita que funciona também, né, o desenvolvimento dessas habilidades com essas crianças para que elas possam também estar estendendo essa ideia que é tão importante, né, hoje em dia, não só para o entendimento do indivíduo, mas, como a gente está falando aqui, para as relações que a gente estabelece. Verdade. Educação socioemocional, esse é um termo, né, bastante interessante. Ele também, né, ela também, na verdade, ajuda até mesmo, por exemplo, no combate ao bullying, que é esse assunto que a gente acaba vendo muito também nas escolas. Perfeito. Dentro dessas habilidades e dessas competências, né, que a gente tanto fala, que é desenvolvida pelo programa, a gente pode falar muito sobre a questão do respeito, a questão da empatia,
a questão do desenvolvimento do pensamento crítico acerca dele, do ambiente onde ele vive, a questão do olhar sem julgamento, né? Então, quando a gente pretende e propõe discutir sobre esses valores dentro do programa de educação socioemocional, diretamente isso nos leva também a combater determinados fatos sociais que são reproduzidos e naturalizados dentro desses espaços. Infelizmente, o bullying é algo, né, é um sintoma, pode-se dizer assim, muito reproduzido e naturalizado no espaço escolar. Então, a gente tem, inclusive, várias intervenções de forma direta com alunos, com alunas, né, dentro da proposta do nosso programa, onde a gente pode criar um ambiente de conversa sobre eles, levar materiais para que os educadores e educadoras possam estar trabalhando essas temáticas de acordo com as necessidades. Muito bem. Na prática, como é que funcionaria, hein, a educação socioemocional? Como é que a escola ela aplica isso, ela passa para os alunos? A gente desenvolve um material, tanto físico quanto virtual também, né? A princípio do primeiro contato, a gente faz uma formação de todo o corpo escolar, na verdade, sim, porque não adianta a gente só levar o programa, o objeto a ser trabalhado, mas que isso não seja entendido, a necessidade disso não seja entendida. Então, a gente faz uma formação inicial com todo o corpo diretivo, com todos os professores e professoras, e a gente promove um acompanhamento, né, mensal acerca do desenvolvimento desse programa, onde nós, enquanto consultores, nos deslocamos até a escola, né, criamos vínculos não só orgânicos, mas a gente também estabelece alguns canais de contato através de redes, né, para que a gente possa, mesmo à distância, estar se conectando. E aí a gente vai realizando essas consultorias, que elas acontecem de forma mensal, no mínimo uma vez por mês, e a gente vai ali juntos, de mão dadas, tentando vencer as problemáticas que surgem em relação ao desenvolvimento desse programa. Muito bom. Temos uma plataforma também, né, que funciona como auxílio de ferramentas que ajudam no desenvolvimento desse programa. Muito legal, né? E como é que as crianças e os adolescentes, eles podem participar desse programa? Certo. Uma das principais características, né, do programa de educação socioemocional é o protagonismo. A gente costuma falar que o olhar que deve ser direcionado para o aluno, para a aluna, é um olhar na perspectiva integral. E quando a gente fala integral, não é necessariamente o tempo que ele passa dentro da escola, mas como a gente percebe esse aluno. O aluno ele precisa ser percebido como um ser humano, que carrega emoções, sobretudo de outros espaços de onde ele anda, da casa, da rua, com os amigos. Então, o programa de educação socioemocional, ele visa o protagonismo do aluno. Então, é um programa onde ele interage, onde ele fala, onde ele pode se expressar, sobretudo onde ele tem espaços para escutar também outras experiências. Então, todas as nossas atividades, elas são relacionadas, são atividades que têm histórias, por exemplo, nos livros ficcionais, mas que se relacionam muito com as problemáticas que a gente percebe na sociedade atualmente. E aí a gente cria esse vínculo, né, de um assunto que ele acaba se tornando um assunto muito real e muito presente na vida do aluno. E aí, com todo esse espaço de protagonismo, ele pode expressar-se, ele pode conversar e ele pode desenvolver necessariamente essas ferramentas e essas habilidades que são fundamentais para que ele possa se desenvolver enquanto ser humano, não só na escola, mas nos outros espaços que ele frequenta também. Muito bem, para a gente então finalizar, né, aqui esse nosso momento, essa nossa entrevista, vamos deixar uma mensagem, né, sobre a educação socioemocional e sua importância, porque daqui a pouco as aulas estão voltando, então eu acho que esse é um tema que é muito importante. Sim, é muito importante que a gente escute, que a gente dialogue. A gente vive numa sociedade onde a comunicação, muitas vezes, ela se faz de uma forma muito violenta, né? Então, eu acho que o exercício de ferramentas como o diálogo, sobretudo a escuta ativa, o acolhimento e o olhar sem julgamento, é algo que deve ser praticado não só no ambiente escolar, mas em todos os outros ambientes que a gente frequenta também, né? Então, a dica é que a gente perceba mais o outro, que a gente se perceba também e que a gente possa aprender cada vez mais dentro desse processo. Muito bem. Petrônio, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Bom demais. Sobre esse assunto a gente poderia aqui, né, passar o resto da manhã toda falando. Verdade. Mas infelizmente a gente tem aqui o tempo contado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo espaço, Mara. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Vamos continuar aqui, trazendo mais notícias para você que nos assiste. Um projeto desenvolvido